articulação com o Congresso tem ampliado a liberação de emendas. E você traz dados de recursos bilionários que foram liberados agora, inclusive para não aliados do governo. Isso, e o maior montante, Ananias, foi liberado exatamente nesse mês de abril. Ao todo, até agora, até abril, final de abril, já são 8,3 bilhões de reais apenas em emendas individuais, ou seja, aquelas que têm o destino certo a determinado parlamentar. E dentre os atores que tiveram mais emendas liberadas, chama a atenção, como você bem sinalizou, aqueles que não apoiam o governo Lula e, pelo contrário, tecem críticas ferrenhas ao governo nesse processo da gestão tentar se aproximar ao Centrão para obter os votos necessários para projetos de interesse do governo ou para evitar que pautas bombas, como a PEC do quinquênio, sejam aprovadas, tem o levantamento. Olha os números aí, vamos lá, senador Eduardo Braga é o primeiro do MDB do Amazonas, mais de 67 milhões. Seguido da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, 37 milhões. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, 35 milhões. Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, 34,8 milhões. Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, 34,8. Eduardo da Fonte, deputado federal do Progressistas de Pernambuco, 34,7 milhões em emendas liberadas. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, 34,6. E o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, 34,1 milhões de reais. Chama a atenção, como o Franci disse, tem nomes da base do governo, tem nomes da oposição. Agora, as emendas não são impositivas, Franci. Faz oposição ferrenha, inclusive o senador Ciro Nogueira é um deles. Na verdade, mas aí eu tenho, rapidinho, João, só ampliar aqui com o Franci, porque eu tenho uma pergunta. Não são emendas impositivas? O governo não tem que liberar? Ananias, essas especificamente não. Então, o governo está liberando realmente para fazer essa negociação, esse lobby com o Congresso Nacional para que possa ter a aprovação dessas propostas no Congresso Nacional. E você citou ali casos de opositores ao governo Lula, tem ali o ex-ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que é um dos ferrenhos defensores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Chama a minha atenção também nessa lista o Davi Alcolumbre, ele que é o líder da CCJ no Senado, hoje teve inclusive um papel preponderante na discussão que envolve a volta do seguro DPVAT. Então o governo federal tem essa liberação de emendas em mãos e vai jogando o jogo do Congresso Nacional, liberando a partir das suas necessidades. Mas o fato é que essa conta já está muito alta, Ananias, e o Congresso segue nervoso, segue sem atuar junto ao governo federal em propostas importantes e lançando essas cascas de banana, Sim, essas pautas bombas que podem prejudicar a administração pública federal. Agora vamos lá, Alessio. O governo foi eleito com uma bancada pequena. Não tem, na sua base, condição de aprovar as matérias que precisa. No final das contas, tem que fazer esse jogo ou não? Infelizmente, é o que o governo tem feito e, de certa forma, com razão, né? Porque tem pautas bombas na mesa, tem projetos que precisam ser aprovados. Existiram, no ano passado, alguns projetos que passaram com muita dificuldade porque essa negociação não aconteceu. Né? Era deputados pontuais, era conversas pontuais que o governo fazia com a articulação de Padilha. O próprio Wellington Dias entrou na época também, Rui Costa também entrou nessa negociação para poder aprovar alguns projetos no ano passado. Esse ano essa estratégia já não funciona mais, até porque aquela barganha por ministérios, apesar de ainda ser existente, ela diminuiu. Agora, principalmente em um ano eleitoral, em que os deputados e senadores querem ali levar recursos, levar obras para as suas cidades, para os seus redutos eleitorais, eles querem mesmo dinheiro, né, o recurso. E é isso que eles estão buscando. A gente viu aí nessa lista, por exemplo, que são, na sua grande maioria, líderes partidários. A gente tem o Alcolumbre, que ele tem uma representatividade muito grande dentro do Senado, acaba também ali articulando com diversos senadores. O senador Ciro Nogueira, a gente nem precisa falar que ele é um dos principais líderes desse grupo chamado Centrão. A gente tem, por exemplo, representatividade
de partidos da base que também acabam reclamando do próprio governo, né, por falta desse apoio, por falta dessa entrega de obras, de recursos. Tem ali, por exemplo, a senadora do estado do Ceará. Me chama a atenção que o senador Marcelo Castro, por exemplo, recebe menos que o Ciro Nogueira, né, apesar de ser um aliado histórico do MDB aqui do estado do Piauí. Mas, enfim, é realmente algo que o governo precisa fazer caso queira que o governo tenha segmento, tenha andamento nas suas pautas. O Ciro é presidente de partido, João. Não é questão de ser presidente de partido. É um cara que passa o tempo todo criando problema, parando pautas, suspendendo votações nos bastidores. Ele não é muito de assumir, não. Mas quando você pega lá um fufuca desse aí, se meter numa confusão, quando você pega o próprio Júlio lá, ali é o Ciro Nogueira. Ali é o Ciro Nogueira. O fufuca é ministro do governo. É ministro, mas de vez em quando vai lá fazer besteira. Porque sabe que está atrelado não ao Lula, ele está atrelado, o Lula tem um atrelamento. Qual a identificação ideológica que o Lula tem com o Fufuca? Zero. Tem que aceitar, às vezes. Você, às vezes, para pegar uma carga de banana, você tem que, às vezes, pegar umas pedras no meio. E essa aí é uma pedra que veio no meio, né? O cara bota tudo junto, você não vê direito, e aí o cara tem que levar. Agora, sabe qual é o mais preocupante? O mais preocupante é que a gente vai ter no próximo ano aí, a gente teve esse ano o El Nino. Uma mistura quase, né? De El Nino com La Nina. Para o Nordeste não vai ser tão ruim não, a perspectiva. De safra, de produção. Sim. E aqui a gente tem que... Clima extremo. A gente tem que reconhecer que a gente depende extremamente do setor agrícola, né? Aqui não tem produção industrial, a produção industrial do Nordeste, comparado com as produções dos outros, de outras regiões, Ei, João. é bem amena. Mas só para concluir. Então, agora o que acontece? Ao mesmo tempo que beneficia os estados produtores agrícolas, e que vivem da subsistência, Sim. você vai ter o mesmo problema que tem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aquela região ali já sabe que vai vir chuva a rodo, né? Tem inclusive E aquela região, imagens impressionantes no dia de hoje. São os maiores produtores de grãos. Imagens Nós temos a impressionantes. economia de subsistência, que hoje já pulou um pouco essa etapa por causa do Matopiba. Mas está longe de chegar ainda ao ideal, né? Vou avançar, João. Inclusive um assunto que você conhece.